Olá! A propriedade intelectual é o direito do autor sobre a sua obra intelectual. A obra pode ser um livro, um filme, uma descoberta científica, uma música ou o desenvolvimento de um produto, como um software ou um remédio. A propriedade intelectual pode ser dividida em duas grandes áreas: a propriedade industrial, que envolve, por exemplo, as patentes e marcas, e o direito autoral, que envolve os programas de computador e os domínios da internet. A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção. Isso porque a pesquisa e o desenvolvimento para a elaboração de um novo produto demanda grande investimento. Ao obter uma patente, o autor da obra evita que concorrentes copiem e vendam esse produto a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados com os altos custos da pesquisa e do desenvolvimento. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber o professor Dr. Liberato Brum para conversar sobre este assunto. Dr. Liberato atua desde 2011 como gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação na indústria farmacêutica Prate Dona Dulce. Atua como professor do programa de pós-graduação em plantas medicinais e fitoterápicos da atenção básica da Universidade Paranaense. Em 2016, ele depositou 3 patentes de novos medicamentos. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Liberato Brum. Dr. Liberato, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, então, de estar presente e conseguir falar sobre um assunto tão importante que é a propriedade intelectual. Desculpa, eu esqueci, foi um erro meu, tá? Eu que esqueci de falar, a gente não fala nem bom dia, nem boa tarde, porque o programa às vezes reprisa várias vezes no dia. Desculpa. Tá. Mas foi erro meu. Anderson, a gente pode voltar? Pode sim, professor, pode retomar. Não entendi. Tá. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Liberato Brum para falar sobre a propriedade intelectual, sobre o registro de patentes. Dr. Liberato, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa. Acho que o assunto propriedade intelectual ele é de grande relevância hoje em dia. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse assunto, sim. É verdade, né? Quando a gente vê, assim, sobre propriedade intelectual, que vai estudar um pouquinho, a gente observa que no exterior isso é uma prática muito difundida. E aqui no Brasil o pessoal não tem muito essa cultura. É isso mesmo? Exatamente. No exterior, então, quando a gente vai para a literatura, a gente verifica, então, que, por exemplo, nos Estados Unidos, as pesquisas dentro da universidade, elas geram um número muito elevado de patentes, né? Quando a gente faz a correlação de patentes depositadas e artigos publicados, a gente vê que é um número muito significativo de patentes. No Brasil, essa relação é inversa, né? A gente tende a publicar muitos artigos e não tende a proteger, então, os nossos resultados, que justamente essa proteção ela é realizada através do depósito de uma patente. Isso chama atenção e eu acho que talvez seja em função do próprio ensino fundamental, né, do próprio estudo no início, que lá no exterior eles já têm disciplinas como essa, que é a questão da propriedade intelectual, já desde o início. Eles não deixam para estudar isso somente lá no mestrado, no doutorado, e aqui no Brasil, né, o que a gente observa é que a pessoa ela vai ser exposta a esse assunto já na pós-graduação e não antes, lá no início. Exatamente. Eu me cito como exemplo, né? Eu trabalho há muito tempo com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, de desenvolvimento de remédios. Eu já posso dizer que desenvolvi mais de 200 produtos, né, dentro da minha carreira, dentro da universidade, dentro da indústria farmacêutica. Eu já trabalhei em mais de uma indústria farmacêutica e só realizei o depósito de patente recentemente, né? Só em 2015 que eu fiz o primeiro depósito de patente. Né? Então, acho que é uma cultura que a gente está aos poucos mudando dentro do Brasil, principalmente no meio acadêmico, no meio das universidades. Hoje eu vejo cada vez mais as universidades buscando, né, essa questão de proteger os seus dados. Exato. Então, antigamente a gente não tinha, por exemplo, até incentivos do governo para fazer isso, né, para fazer esses depósitos. Dentro da universidade a gente era muito cobrado por
publicar artigos. Exato. Né? Até porque, né, os programas de mestrado e doutorado, em estrito senso, geralmente as áreas, elas avaliam a produção, né, dessa forma. E não se dava muita importância para a questão de patente, e isso está se invertendo, porque hoje isso ele traz com uma pontuação muito alta, né, para os programas que têm registro de patente, não só o artigo publicado. Com certeza. E é de extrema importância também para o país, né? A primeira patente que eu depositei é de um produto bem inovador, né? É um produto que ele vai ter até a possibilidade de ter venda em escala mundial. Olha só. Né? Então isso foi bem importante. Então acho que a dificuldade sempre é fazer a primeira patente, né? Então, quando eu falei, até 2015 não tinha muito... Eu não sabia muito o caminho das pedras, vamos dizer assim, para fazer todo esse fluxo de depósito de uma patente. Hoje não, né? Após a primeira depósito, então já vem um segundo depósito e vem um terceiro depósito. E é importante até falar que esse terceiro depósito que a gente fez de patente é um produto, então, que a gente obteve o registro na indústria farmacêutica que eu trabalho, a Prate do Anduze. A gente obteve o registro desse produto nessa segunda-feira. Olha que parabéns. Não, muito obrigado. Isso é uma vitória, né? É uma vitória para toda a equipe lá, porque foi um produto bem desafiador, né? Então a gente conseguiu fazer o depósito de patente e agora obteve o registro. Então esse produto logo vai estar então nas farmácias brasileiras, com proteção. Então o que quer dizer isso? Ninguém vai conseguir copiar essa nossa formulação. Você disse na tua fala que vocês registraram aqui no Brasil e no exterior. Como que isso funciona? Por exemplo, quer dizer, o simples fato de eu fazer o registro aqui no Brasil é pelo INPI, né? Correto. Pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso. Então, se você faz o registro no INPI, quer dizer que ele já está assegurado aqui no Brasil e no mundo todo? Quer dizer que ninguém vai poder copiar? Como que funciona? Na verdade, o fluxo ele funciona um pouquinho diferente, né? A gente faz um depósito no INPI no Brasil, com isso a gente tem a garantia, né, da segurança no Brasil. Dentro do período de 1 ano, então a gente pode então ainda modificar esta patente, melhorar, adicionar então dados novos que porventura a gente obtenha nesse período. E em até 1 ano eu posso fazer o depósito internacional, que a gente chama PCT. Né, que é um tratado de cooperação internacional. Esse depósito do PCT, então, a gente escolhe os países então, que a gente quer ter a proteção. Né, em geral, a gente vai proteger nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, então, nos grandes mercados consumidores de medicamentos. E o registro tem que ser feito pontualmente em cada país, né? Pontualmente em cada país. A gente tem que selecionar na lista de países. Claro que isso não é um custo tão baixo, então, porque depois a gente deve ser pago uma anuidade. Então, por isso que a seleção de países também que a gente vai depositar é bem importante. Por exemplo, adianta eu depositar na Venezuela. A Venezuela hoje ela não tem propriedade intelectual. Então não adianta, eu vou perder dinheiro depositando uma patente lá. Claro. Então assim, a gente sempre seleciona uma escala de critérios aqueles países então que reconhecem a propriedade intelectual e aqueles países então que também a gente pode ter um retorno financeiro com a venda do produto. E qualquer pessoa pode fazer um registro? Quer dizer, você está em casa lá, teve uma ideia que você acha que é inovadora, como que acontece isso? Como que você consegue descobrir se isso já não existe, já não foi registrado? Enfim, como que são esses trâmites? Na verdade, qualquer pessoa, a pessoa que tem uma ideia, ele pode registrar, né? Como pessoa física mesmo? Como pessoa física. Ontem mesmo eu estava lendo, eu estava voltando de São Paulo, estava uma reunião de trabalho, e eu estava lendo a revista da Gol, até, inclusive. E lá estava falando sobre impressora 3D, né? Que hoje é uma coisa que está bem na moda, né? Realizar, então, desenvolvimentos através da impressão 3D. E um técnico de Porto Alegre, então, ele desenvolveu um equipamento 3D e patenteou o seu equipamento, né? Ele começou em casa, o pai dele era marceneiro. Sim. Ele começou e fez uma faculdade de tecnologia lá no Rio Grande do Sul e acabou desenvolvendo, então, uma impressora 3D e conseguiu patentear. Isso vale para qualquer pessoa pode realizar a patente. Agora, claro, como que eu vou saber se isso já não foi inventado ou não? Claro, hoje a gente tem ferramentas, o próprio Google, digamos, a gente vai lá, tem algumas plataformas que são gratuitas para pesquisar o que a gente chama de anterioridade, né? Para verificar se tem alguma patente depositada. O próprio site do NPI, então a gente entra lá e consegue pesquisar se aquela ideia ela pode ser inovadora ou não. Sempre importante no site do NPI a gente pesquisar, então, várias palavras-chave que a gente diz, né? No caso do desenvolvimento do medicamento, a gente vai pesquisar pelo nome da molécula, pelo nome químico da molécula, pela indicação de uso, pela formulação. Tem que definir muito bem, fechar muito bem essas palavras-chave, né? Para conseguir... Para não ter um resultado falso, né? Porque depois que isso é depositado, o INPI também tem essa prática de fazer essa busca de anterioridade, até para ela poder certificar, né, o depósito da patente. A patente, depois que ela foi depositada e certificada, não quer dizer que
que ela já está ok. Existe outro processo, né? E existiu todo um processo de avaliação pela INPI. Né, o INPI, então, ele vai pesquisar, então, no mundo, no Brasil, se existe outra patente semelhante, se esses dados já não foram publicados em algum artigo da literatura, para verificar se realmente o ineditismo da invenção. Esse processo no INPI, por vezes, ele pode ser demorado. Né? A gente tem casos que vão de 5 até 10 anos para essa avaliação. Por que será que demora tanto? O que falta, será, para eles agilizarem o processo? O INPI, ele tinha um déficit, né? Ele tinha, na verdade, faltavam funcionários, colaboradores, recursos humanos mesmo para fazer essa análise, porque é uma análise bem minuciosa. E quando a gente vai buscar, realmente pode ser milhares de páginas que a gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que cruzar as informações. Recentemente até teve um concurso no INPI, entraram vários técnicos novos, então a tendência, né, a gente espera que agilize um pouco o processo. O INPI também fez um processo, então, que eles assinaram um termo de cooperação já com a agência, então, que cuida de patentes nos Estados Unidos, né, para já ter uma celeridade, então, nessa análise nos Estados Unidos. Porque hoje os Estados Unidos é o principal mercado, se falando em patentes. Todo mundo que tem uma invenção quer depositar nos Estados Unidos, né? Então, assim, então já existe um consenso dentro do INPI, que isso está andando, então, para fechar todo o acordo, para validar as patentes, então, que os Estados Unidos já deram um ok, por exemplo. E assim, o Brasil, ele participa desse acordo que existe entre os outros países? Sim, o Brasil da Europa, enfim, ele está no meio? Tá, o Brasil é no meio, ele é signatário, então ele faz parte desse acordo internacional de patentes. Né? Porque daí ajuda, né? Porque existem alguns países que estão fora, como por exemplo a Venezuela mesmo, né? Na verdade, acho que não tem nenhuma agência, né? Não, a Argentina é outro caso também que não é signatária, né? Também não respeita muito a questão da propriedade intelectual. Isso é difícil. E qualquer produto pode ser patenteado? Produto, processo, enfim, o que dá para ser registrado como patente? Qualquer produto. Qualquer coisa. Se eu pegar essa cadeira aqui e fizer uma cadeira a cadeira que a gente está sentado aqui, fizer uma cadeira diferente, com 10 pés, com um design diferente, ela pode ser patenteada. Uma marca também, né? Uma marca, inclusive. A marca, inclusive as empresas hoje, elas estão buscando, então, né, e tem uma marca diferente que tem resultado no mercado, ela pode ser patenteada. A gente tem um exemplo clássico no Brasil do iPhone. O iPhone, na verdade, então o iPhone é fabricado pela Apple nos Estados Unidos, ela patenteou em todo mundo e ela encontrou um problema para patentear no Brasil. Porque no Brasil o dono da Gradiente, que era uma empresa de eletrônicos aí do passado, ele patenteou a marca iPhone há muitos anos atrás. Então a Apple, para usar a marca iPhone no Brasil, ela teve que negociar com esse dono da Gradiente. Pagar royalties. Teve que fazer uma negociação comercial para poder usar a marca no Brasil. Porque ele tinha depositado a marca no Brasil, não depositou no resto do mundo. Né? Mas no Brasil ele tinha um depósito. Então isso foi um caso bem clássico, né? Da questão do depósito da marca. Nossa, isso é complicado, né? Imagina, você tem a marca... E acho que nesse caso eles devem levar isso em consideração também, porque ela já era mundialmente reconhecida. Claro, com certeza, né? Só por ter esse pequeno com certeza, isso é bem avaliado. A questão de marcas, até eu cito até um exemplo da nossa empresa. Né? A nossa empresa, na verdade, a gente foi mudar o nosso logotipo lá, né? Nossa empresa Prate do Naduz, a gente quis valorizar um pouco mais o Prate para ficar mais curto. Sim. E quando a gente vai ver a questão de marcas, já tinha algumas marcas, por exemplo, a Paraty, que é bem parecida. Então, assim, isso sempre tem que ser levado em conta na hora de ser concedido até a questão da marca, né? A Universidade Paranaense, ela tem a marca registrada, tudo certinho, para ficar o P, Unipar. E daí eles verificam, porque tem uma empresa também, acho que é uma petrolífica, né, de petróleo, enfim, que também tem o P. E daí, mas aí é diferenciado, lógico, por causa do ramo, né? De trabalho, que eles levam em consideração isso também. A gente teve um outro exemplo, eu cito um medicamento que a gente foi lançar, a gente foi o primeiro genérico desse medicamento, né? E nosso logo inicial, ele ficou muito parecido com o medicamento de referência, né? Nosso foi o primeiro genérico, daí a gente até teve que alterar o logo para não infringir nenhuma questão de propriedade intelectual. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno acho que vamos conversar um pouco mais sobre as patentes que vocês depositaram para a gente conhecer um pouquinho desse produto. Tá bom? Ok. Você que está em casa, não sai daí, nós voltamos já.
Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, Dr. Liberato, estamos conversando sobre propriedade intelectual. Dr. Liberato, você citou que houve depósito anterior pela indústria Pratidona Dulce de alguns medicamentos. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre o que foi esses produtos que foram desenvolvidos? É claro que a gente sabe que não pode ter tantos detalhes, né, em função do depósito e tal, mas o que você puder comentar? A questão do depósito de patente é sempre quando a gente visualiza uma oportunidade de mercado, né? Então, como eu falei, a gente começou o desenvolvimento de um produto inovador, né? A gente verificou que esse produto, então, ele não tinha no mercado brasileiro e no mercado internacional poucas empresas trabalhando com ele e poucos depósitos de patente também. Né? Então, a gente iniciou esse desenvolvimento, é um produto, então, que ele vai ser utilizado para epilepsia. Eles têm resultados bem promissores, né? A gente olha na literatura, crianças, por exemplo, que tinham 50, 60 crises diárias, elas chegam por dia, isso eu estou falando por dia, são crianças que não respondem a nenhum tipo de tratamento e chegam a reduzir a 0 as crises diárias. Isso é muito importante. É um medicamento bem promissor. Então a gente optou por registrar, então como era uma molécula nova, né, com bom potencial, né, e a gente conseguiu uma formulação diferenciada, a gente optou então por realizar esse depósito de patente, né? Então essa foi a primeira. Então sempre a primeira é sempre mais difícil, né? Como escrever a patente? Porque a patente ela tem um jeitinho, né? Ela tem uma particularidade para fazer essa escrita, né? Enfim. Todo o roteiro, ele tem que ser específico. Um roteiro específico. Também, depois que a gente faz a primeira, a gente vê que não é tão difícil assim. Né? A primeira sempre tem um aprendizado. A segunda já foi bem mais fácil. Né? A gente desenvolveu então um medicamento então, que ele é utilizado como anti-inflamatório para dor. Né? Hoje o produto de referência no mercado, ele demora, só para citar como um exemplo, ele demora 1h30 para fazer o seu efeito máximo no organismo. Vamos lá, para tirar a dor, sendo direto. Nós desenvolvemos um produto, então, similar, com uma forma farmacêutica diferenciada, que é a cápsula mole, e o nosso produto, em meia hora, ele consegue ter o efeito máximo. Né? Então, isso é o que a gente chama esse produto é o que a gente chama de inovação incremental. É melhorar um produto que já existe no mercado. Né? Claro que eu sempre gosto de falar que a inovação incremental ela só tem sentido quando ela tem um benefício visível para o paciente. É o que acontece no caso. Então, em vez de 1h30 de efeito, eu consigo o efeito máximo em meia hora. Eu sempre gosto de falar, né? Quem tem dor tem pressa. Né? Então, quando a gente está com dor, a gente quer tomar um medicamento que a dor passe rápida. Exato. Né? Então, esse trabalho de desenvolvimento, então, também gerou uma patente. Como eu falei, essa patente já foi mais fácil de escrever, porque, enfim, já tinha a primeira. E esse produto já está no mercado? Não, esse produto não. Não, esse ainda não. Aí, um terceiro produto que a gente desenvolveu, né? Que é um medicamento, então, para as pessoas que têm intolerância à lactose. Né? Hoje os dados mostram, né, que os casos estão aumentando. Eu não sei se os casos estão aumentando, as pessoas não sabiam que tinham intolerância à lactose. Acho que é mais isso.
né? Então a gente tem um número muito significativo de pessoas intolerantes à lactose. A gente desenvolveu um produto então diferenciado, uma forma farmacêutica diferenciada, né? É um comprimido então orodispersível que a pessoa coloca na boca, ele vai dissolver na boca. Depois de tomar esse comprimido, a pessoa pode consumir então derivados do leite, pode comer um sorvete, tomar um leite, enfim, né? Sem ter os efeitos então, né, indesejáveis, né? Com a incorporação de enzimas, né, para tentar melhorar esse processo de degradação. Então, esse é um produto até que a gente obteve registro agora na segunda-feira. Então, é bem importante que esse já vai estar no mercado logo. E é um produto, então, que a gente tem o depósito da patente. Então, com isso, a gente garante que a gente tem, claro, para desenvolver esse produto, teve um alto custo de desenvolvimento. Né? Então, a gente garante que ninguém vai logo copiar esse medicamento que a gente está mandando. Na verdade, nem é um medicamento, nesse caso é um alimento funcional. Um alimento funcional. Isso, Aí ele fica por um período como, seria o produto de referência, quer dizer, um período não, ele sempre vai ser o produto de referência que vai ser o primeiro lançado no mercado, né? E depois de algum período que cai a patente. A hora que cai a patente, daí os outros podem acabar desenvolvendo também. Isso, a patente, na verdade, ela tem uma validade de 20 anos a partir do depósito. Isso. Né? Então, ela é uma exclusividade de mercado. Claro que a gente sabe, que nem eu falei, se o NPI demorar 10 anos para avaliar essa patente, a gente vai ter 10 anos para explorar. É isso que acontece, então, na parte do medicamento. Isso é difícil, né? Porque imagina, todo o custo que foi, dependendo você vai ter 10 anos para poder explorar. Nem sempre é fácil, vai depender muito do produto que está sendo desenvolvido. Mas se pensar numa molécula do medicamento inovador, né? Às vezes os gastos para desenvolvimento eles vão na casa de 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, né? Então são gastos realmente bem significativos. Por isso, então, esse período, né, deposita-se a patente, esse período para a empresa conseguir retornar os investimentos, né? E para esse produto chegar ao mercado, não é só a questão do estudo e o depósito da patente, ele vai ter que passar por várias validações e registro pela Anvisa, tudo. Como que funciona isso, professor? Dentro de uma indústria farmacêutica, a gente é regulado então pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Né? Então, a Anvisa, então, ela tem várias normas e leis, né, para se fazer o desenvolvimento de um produto. Né? Por isso que eu digo sempre que quem for comprar um genérico na farmácia pode comprar tranquilamente, porque a gente é muito regulado. E hoje nossos padrões, então, eles são comparáveis aos padrões mundiais de qualidade. Né? Às vezes até o pessoal brinca, né? A Anvisa hoje ela está mais rigorosa que o próprio FDA, que é o órgão que regula lá nos Estados Unidos. Então a gente, desde a concepção do medicamento, então a gente qualifica nossos fornecedores. Então, se é um fornecedor na Europa, na Índia, na China, a gente vai lá, audita ele, qualifica antes de comprar a matéria-prima para fabricação. Né? A gente então tem que desenvolver esse produto em bancada, que a gente chama que são lotes pequenos, de 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Depois a gente vai para uma etapa de produção, né, que já é fabricada, então, sobre condições de boas práticas de fabricação. A Anvisa exige que a gente faça, então, pelo menos 3 lotes piloto, que a gente chama, dentro dessa etapa produtiva, com boas práticas de fabricação, com validação de todo o processo produtivo. Esses pilotos são fabricados, eles são analisados, então é feito todo um controle de qualidade para verificar se está dentro das especificações. A gente utiliza para fazer essa análise de controle de qualidade vários padrões, né, que a gente tem que comprar, por exemplo, do padrão de referência que é do ativo que a gente está trabalhando. Por exemplo, se for um atenolol, a gente tem que comprar o padrão de referência internacional do atenolol. Né, para fazer essa análise. Esses padrões são caros. Né? Para verificar, né, se o teu produto tem... Isso, para verificar se está dentro dos parâmetros de qualidade. A partir disso, a gente tem que colocar esses lotes que a gente chama de estudo de estabilidade, né, porque quando a gente olha a validade do medicamento, tem todo um estudo que é realizado para garantir que esse medicamento, então, ele vai estar apto para o paciente tomar dentro dos 2 anos, por exemplo, que em geral é a data de validade dos medicamentos. E tudo isso é desenvolvido aqui em Toledo? Aqui em Toledo, isso. Na indústria? Na indústria, ali. Nossa, que fantástico, né? A estrutura deve ser... A estrutura ali do primeiro mundo. Então a gente tem o que tem de mais moderno, pensando em equipamentos, tanto em escala de pesquisa e desenvolvimento, como em escala de produção. A gente tem os equipamentos que, digamos assim, que tem de melhor no mundo em termos de equipamento, a gente tem aqui, do ladinho, em Toledo. Pois é. Professor, assim, a indústria ali, ela absorve muitos profissionais, né? O profissional de farmácia, como que fica? É um dos grandes profissionais que é absorvido por esse tipo de indústria, não é? Ou teriam outros também? Mas principalmente na verdade, hoje a indústria farmacêutica ela é multidisciplinar, então tem profissionais de todas as áreas do conhecimento, né? A área, claro, que a parte de farmácia, ela tem um peso muito significativo dentro da indústria. Então, hoje a gente tem farmacêuticos em todos os setores.
tem em pesquisa e desenvolvimento, tem na garantia da qualidade, tem no controle de qualidade, tem na produção, tem no marketing. Então, o farmacêutico hoje permeia todas as áreas dentro da indústria, né? Então, hoje a Praticina Indústria ela tem mais de 4.500 colaboradores. Imagina. Né? Então, a gente está sempre com vagas abertas, enfim. Então, os bons profissionais, né, a gente sempre tem lugar lá. É verdade. E a questão dele investir, assim, esse profissional ele acabar investindo num mestrado, num doutorado que fosse específico para essa parte de indústria, isso melhora, ajuda? Claro, sempre é importante. Eu sempre falo que uma graduação é a conta bancária, a conta no banco. Não adianta ter conta se não tiver o saldo, né? Então, tudo aquilo que a gente adquire durante a faculdade, seja em estágios, é saldo na conta. A questão de fazer especializações, fazer um mestrado, conseguir fazer um doutorado, isso tudo vai agregando, né? Isso vai agregando fortemente no currículo do profissional. É muito bem visto, sim, com certeza. É verdade. Você hoje trabalha também no programa de plantas medicinais, Orienta, é professor orientador do mestrado aqui na universidade. Qual que é a tua linha de pesquisa? O que você trabalha aqui dentro do programa? Na verdade, a gente trabalha, então, sempre linkando a parte de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, né? E tentando comprovar a utilização das plantas, né, como plantas medicinais, né, tentando comprovar a sua segurança e sua eficácia. Fitoterápico é bastante usado, não é? Nossa, hoje em dia. Muito utilizado. Tem um emprego né? bem interessante. Isso, muito utilizado, e cada vez mais a gente comprova realmente a segurança e eficácia das plantas, né? Nos países da Europa já é muito comum, por exemplo, na Alemanha, então a gente tem um uso muito difundido, né, de medicamentos fitoterápicos. No Brasil, quando a gente olha as vendas, né, aqui dentro da indústria a gente sempre vai acompanhando o mercado. As vendas de fitoterápicos, elas estão subindo, as pessoas hoje aceitam melhor o fitoterápico. Né? Por exemplo, num dos trabalhos que a gente está fazendo ali, uma aluna de mestrado, ela está então verificando a eficácia da calêndula na cicatrização de feridas. Né? Um estudo Imagina clínico. A calêndula já é usada há tanto tempo, mas sem ter comprovação de fato científica. Isso, agora a gente está validando cientificamente o que a gente já sabe pelo uso popular, que ela realmente é eficaz. Né? Então é bem interessante. Isso é fantástico. E o grupo do programa de mestrado, a gente sabe que aqui na universidade recentemente foi implantado o Núcleo de Inovação Tecnológica, que volta, né, os trabalhos para tentar dar o suporte aos pesquisadores para esse registro de patente também. E nós sabemos que logo já está sendo depositada a primeira patente da universidade em conjunto com os seus colaboradores, pesquisadores, e você é um dos autores, né, professor? Isso, muito bacana. Felizmente, então, isso já está rendendo frutos, a gente está dentro do programa de mestrado, eu acho que o grupo está trabalhando muito forte, né? A gente vê o pessoal, todo mundo trabalhando, se ajudando, e conseguir depositar a primeira patente aqui junto com a universidade é fantástico, é muito bom. Com certeza. Um marco muito interessante. Professor, muito obrigada pela sua participação, foi um grande prazer recebê-lo aqui e conversar com você sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que a gente tem que difundir, com certeza tem que ser falado um pouco mais sobre isso, porque é extremamente importante. Eu que agradeço a oportunidade, né, e coloco à disposição para oportunidades futuras. Perfeito. Você que nos assiste, eu aguardo você na próxima semana.